Amém? Amém. Hoje é um dia que vai acontecer milagres aqui. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então abra o seu coração nesta noite e procure compreender a palavra de Deus. Vamos juntos aprender, porque somos sempre alunos da escola do Espírito Santo. Amém, Jesus? Um milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas da palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Repetindo, um milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas da palavra de Deus, e tudo é possível ao que crê. Quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera, te trazendo a solução. Quando você coloca a fé em ação, milagres acontecem com a fé sempre em ação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante da Tua presença nesta noite para Te adorar, para Te bendizer e para Te exaltar, porque sabemos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia estende-se de geração a geração. Por isso nos alcançou e por isso nós estamos aqui para aprender mais de Ti, que és manso e humilde de coração, e aí encontraremos descanso para as nossas almas. Amém, Jesus? Amém, Jesus. Diga comigo, Senhor Deus, eu preciso aprender mais de Ti. Fala comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a Tua voz. Amém? Vamos então dar uma introdução pequena aqui, porque o tempo também é pequeno. O tempo precisava ser umas 2, 3 horas, porque 40, 50 minutos passam rápido, não sei porquê. Entender primeiramente quem é Deus. Se fizer uma pesquisa no meio dos evangélicos, no meio das pessoas, elas vão dizer que Deus é um senhorzinho, cabelo branco, sentado no trono, com uma bengala na mão, não é? E assim por diante. Ela não tem uma ideia de quem é Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, nós também somos um Espírito. Existem 3 tipos de Espírito no mundo. Existem 3 tipos de Espírito: o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito de Satanás. São 3 tipos. E o Deus, ele se representa, ele é um só, mas se representa por ser 3 ao mesmo tempo. Quem são? Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos o quê? 3 pessoas também. Nós somos um Espírito, que possuímos uma alma, a parte que pensa, o intelecto, a mente, e moramos dentro de uma casa. Como se chama essa casa? Diga: corpo humano. O Espírito mora dentro de uma casa, e esta casa se chama corpo humano. A Bíblia diz: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua habitação, à tua tenda, o teu local de morada. Quando você morre, o seu espírito junta-se com a sua alma
e vai para um lugar determinado. O seu corpo tomba e vai para a sepultura. Por que a Bíblia diz que quando morremos nós não temos lembrança de nada do passado? Porque a nossa memória, ela foi levada junto com o Espírito. Sobrou só o corpo. E quem é mais do céu que representa três? Deus representa Pai, Filho e Espírito Santo, são três. O homem representa três: Espírito, alma e corpo. E lá no céu tem mais alguma coisa que representa três? Sim ou não? Diga sim. Os anjos. Quantas partes tem no céu? 2. Quantos foi jogado à terra? 1. Então também são divididos em 3. Amém, Jesus? O que mais na terra representa 3? Vocês podem me ajudar? Tudo na vida, tudo no universo, tudo no mundo é representado por 3 ao mesmo tempo. Imagine este tripé que está aqui. Se você tirar uma das pernas dele, ele fica em pé? Sim ou não? Não. Ele não permanece. Ele não fica de pé. Ele cai. Então tudo na natureza é representado por 3. O que é mais que representa 3 na terra? Se você falar aquele líquido que a gente bebe, chamado água, é representado cientificamente como 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio, chamada H2O. Amém? Quantas maneiras existe a água na Terra? Diga 3. Estado líquido, sólido e gasoso. O que mais na Terra representa 3? Diga o átomo. O átomo é o quê? É um elétron, um nêutron e um próton. Os 3 juntos se chama átomo, a menor partícula da matéria. Amém? Então tudo na vida é energia, tudo na vida é representado por 3. O nosso corpo humano, quantas células nós temos no corpo? Vocês sabem? Isso, você falou 63 trilhões de células. Acertou. Elas são também formadas por 3. Nós temos a membrana celular, a membrana citoplasmática e a membrana nuclear. No meio da célula, no núcleo da célula, é onde determina a cor da sua pele, o seu sexo e assim por diante. Tem um líquido, tem um ácido no centro da célula, no núcleo da célula, chamado de desoxirribonucleico. É o responsável pela reprodução do ser humano. O que mais nós temos no nosso corpo que representa 3? Nós temos as células que representam 3. Nós sabemos também que as nossas células, elas são 65 trilhões que existem no nosso corpo. E todas elas interagem uma com a outra. Todas elas se comunicam. Todas elas cooperam uma com a outra. Por isso que o homem nasceu para viver em sociedade. Viver socialmente, se interagindo um com o outro. Primeiramente, com nós mesmos. Segundo lugar, com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Chamado a comunicação interpessoal, que é eu e você. A comunicação intrapessoal, que é comigo mesmo. Alguém já falou consigo próprio, sim ou não? Já falaram com vocês mesmos?
Você é cabeçudo. Como é que pode? Olha o que você fez. A gente muitas vezes fala com a gente mesmo, não é? Então, é importante a gente saber que na natureza tudo é representado por 3 elementos. Nós somos 3. E quando a gente partir, o corpo vai para a sepultura e a nossa alma junta-se com o nosso espírito e vai para um lugar determinado. Eu vou falar que vai para cima ou para baixo, que depende da escolha de cada um hoje. Amém, Jesus? Vamos então entrar na nossa mensagem, digamos, nosso estudo, porque senão nós não saímos daqui hoje. Mas até no dia amanhecer a gente termina. Tenho certeza. Não se preocupa não, vai ter café. O que é religião? Nós estamos falando aqui sobre seitas e heresias. É importante a gente saber discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Como é que nós podemos saber, no meio de 6 milhões de religiões no mundo, como é que nós podemos saber quem é que está certa e quem é que está errado? Se você fizer uma pesquisa, você pega um repórter e coloca todos num estádio de futebol, não cabe, vamos dizer que caiba no estádio de futebol. E você tenha tempo para entrevistar todos. E você pergunta para o líder da religião A: por que você deixou a sua vida secular e está seguindo essa religião, essa sua religião? Ele vai dizer para você: isso é um chamado divino. Você vai para o segundo, é um chamado divino. Você vai para o terceiro, até chegar aos 6 milhões, todos eles vão dizer. Outro dia nós falamos aqui que a própria família de Jesus não acreditava nele. Uma vez ele foi até a cidade de Nazaré e ali ele realizou poucos milagres. Tinha muita gente precisando de cura, mas ele não pôde fazer milagres, porque havia no meio deles incredulidade. Então veja, a gente precisa entender que a vontade de Deus é uma, e a vontade do homem é outra. Existem 2 vontades. Deus tem 2 vontades. É possível que alguns de vocês vão se chocar com o que eu vou falar, com o que a Bíblia afirma. Deus tem 2 vontades. O Evangelho é para confrontar as pessoas, não é para afrontar, é para confrontar. Jesus, quando estava aqui, ele pregava a palavra e às vezes o discurso dele era duro. E ele dizia: eu e o Pai somos um. O que fizeram os judeus? Pegaram pedras para lhe apedrejar, porque ele dizia a verdade: eu e o Pai somos um. Se você disser eu e Deus somos um, você está certo, você não está errado. No capítulo 6, versículo 17 do livro da Epístola de 1 aos Coríntios, vocês podem ler, por favor? Veja se nós não somos um com Deus. 1 Coríntios diz assim: aquele que se une ao Senhor faz-se com Ele o mesmo. Se você se une com Deus e faz com Ele o mesmo Espírito, significa que você e Deus são a mesma pessoa. Quando Ele nos criou, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine Ele sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que se movem sobre a face da terra, para dominar. E o homem perdeu essa capacidade. Jesus trouxe para nós este poder para nós exercermos na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. Mas nós somos tímidos,
nós somos covardes, nós não fazemos aquilo que Jesus manda. E ele disse: por que me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu mando? Então é muito importante a gente parar para meditar se nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus ou não estamos fazendo. Imagine que aqui é um local onde em meia hora, em 20 minutos, o pregador tem a oportunidade de transmitir uma boa palavra, mas ele não faz, porque é negligente muitas vezes. Não estou falando de todos, mas há uma grande maioria. Chega aqui, lê uma coisa e começa a viajar não sei para onde, e o pessoal fica a ver na vida. Não entende nada. Então é preciso que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende. Você imagina um jogador de futebol. Quanto tempo um jogador de futebol treina, fica aprendendo, treinando para se apresentar no jogo de seleção, no jogo de seleção qualquer? Quanto tempo? Se você falar 4 anos, aceitou. Ele fica 4 anos treinando, jogando nos jogos normais, nos jogos do seu país. Depois de 4 anos, ele vai se apresentar uma única vez, 45 minutos, ele vai mostrar o que ele aprendeu durante 4 anos. E a gente tem aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, ou que seja um dia, uma semana, para nos preparar e transmitir para a plateia a palavra de Deus, a natureza de Deus, aquilo que vem para nos levantar, para nos dar a vitória. Amém? É isso que a gente precisa. Mas eu falei que Deus tinha 2 vontades, sim ou não? Falei? 2 vontades Deus tem. Tem a vontade real, a vontade absoluta dele. E tem a vontade permissiva. O que é a vontade real? É aquilo que Deus quer fazer: salvar, libertar, transformar. E o que é a vontade permissiva? É aquilo que ele, infelizmente, é obrigado a permitir por causa da nossa falta de fé, a nossa dúvida. Quer um exemplo? O Jó é muito ensinado porque o Jó, mas o Jó, ele amava a Deus por interesse. Às vezes a gente pensa que está amando a Deus, mas a gente ama a Deus só por interesse. Eu posso provar para você que nenhum de nós viemos à igreja, entenda isso, é para você meditar. Nenhum de nós, pastores, presbíteros, missionários, sei lá o que, bispo e por aí afora, não vieram para a igreja porque amam a Deus. Vieram por interesse. Está escrito na Bíblia? Claro, senão não falaria. Eu não posso falar aqui que eu não posso provar. Capítulo 2, versículo 21 de Filipenses. Olha o que diz lá. Filipenses 2, 21. Vamos lá? Todos juntos? Eu e esse microfone aqui, a gente briga muito. Depois tem uma terceira que é a Bíblia. Filipenses, já acharam? Já. Então leia o 21, 2, 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Exatamente. Quem é que veio aqui por causa de uma mocinha que ficou assim olhando, mas é de crente e tal, e não sei o que melhor, mas eu vou na igreja porque gosto dela. Veio na igreja por causa da namorada. Quem veio? Ninguém. Quem veio à igreja porque eu estava passando por uma luta em casa? Muito bem, muito bem. Quem veio à igreja porque estava doente? Muito bem.
Você veio na igreja porque você precisava de algo. Você veio por interesse. Todos nós viemos por interesse. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Entende? Vocês estão compreendendo? Então nós não buscamos a Deus propriamente dito. Eu vou na igreja porque eu amo a Deus, vou na igreja porque eu quero ter um relacionamento maior com Deus e tal. Não, vem na igreja por interesse. Tanto é que quando a gente veio, a gente não sentou no banco da frente, a gente sentou lá no banco de trás, porque qualquer coisa a gente escapava e ia embora. Sim ou não? Sim. Mas a gente veio e por misericórdia de Deus a gente recebeu a cura, recebeu a libertação, recebeu a paz. E aí a gente gostou. E a gente botou no dia seguinte, botou no outro dia, botou no outro dia, e tem alguém aqui com 30, 40, 50 anos e não saiu mais da igreja. Pode até ter saído de Jesus, da igreja permanece. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Então a gente precisa ver que nem todos que estão na igreja são realmente genuínos, são pessoas que realmente estão buscando a salvação. Quantas pessoas são salvas dentro de uma igreja? Vocês sabem? Isso, 50%. No máximo 50%. Vamos lutar, vamos perseverar para que nós estejamos nesses 50% que serão salvos. Como é que eu posso provar isso? Quantas virgens esperavam o noivo? Vocês sabem? Isso, 10. Quantas entraram para as bodas? Isso, 5. As outras 5 ficaram do lado de fora. Quanto deu aí? 50%, sim ou não? 10, 5 e 5, 50%. Quer mais uma prova? Estavam 2 numa cama. Será tirado um e deixado o outro. 50%. Estavam 2 no telhado. Será tirado um e deixado o outro. 50%. Quer mais? Estarão dois numa moenda. Será tirado um e deixado o outro. 50%. Então nós vamos lutar para estar neste rol das pessoas que serão salvas. 50%. Porque é muita rotatividade que existe nas igrejas. A pessoa vem, às vezes recebe a cura, recebe a bênção e vai embora. Aí o pastor encontra com ela na rua: fulano, você não foi mais na igreja? Não, eu fui lá, já fui abençoado, não preciso mais não. É assim que funciona. Então, a gente precisa perseverar até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós temos que manter a nossa santificação perante Deus, para que a gente possa ser digno de receber a salvação eterna. Amém, Jesus? Então não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar de ser espectador da plateia. A gente tem que ser pessoas que vêm para agir, para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Jesus manda. O que Jesus mandou a gente fazer? Ele disse: ide. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? E ele disse mais o quê? E estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E entenda que falar novas línguas não é ficar... Não é isso. Falar nova língua é você mudar o seu linguajar. Você falava palavrão, agora você não fala mais. Você falava coisas desagradáveis a Deus, você hoje não fala mais. Então você muda o seu linguajar.
Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então é isso. A gente precisa ter esta convicção em nós mesmos e a gente poder fazer a diferença. Falando das religiões, vamos lá para a religião. O que é religião? Religião vem de um verbo latim que é religare. O mesmo que religar. Tem o propósito de ligar novamente o homem a Deus, porque todos pecaram e ficaram destituídos, separados da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos. O verbo religare vem do latim, como já falei, que significa reeleger ou escolher Deus novamente como seu Senhor. Isso é o conceito de Agostinho. Vamos lá. O que é doutrina? Se vocês têm uma ideia do lugar onde vocês vão, onde vocês botam o pé, para ver se está batendo com a verdade ou se não está, né? Porque existem muitas coisas falsas por aí afora e a gente precisa tomar muito cuidado, porque nem todo caminho, mas todo caminho leva à venda, mas nem todo caminho leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o único caminho. Existe beira do caminho. Se você for daqui para Santos, pela Imigrantes, boa parte da rodovia é protegida por um negócio de um lado, do outro. Se você pender para a esquerda, você bate naquele negócio. Se você pender para a direita, você bate também. Então nós temos que andar pelo caminho. Aqueles que pendem para a esquerda, eles acham que tudo pode, que não tem problema. E aqueles que pendem para a direita, acham que tudo é pecado, tudo é errado. E a Bíblia diz que não seja você santo demais. Aquele que diz que é muito santo, está pecando. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar a cada instante, a cada momento. Como é que a gente peca? De várias maneiras. Você peca olhando, você peca ouvindo, você peca falando e assim por diante. Você está sempre pecando. Então a gente precisa se arrepender a cada momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É simples assim, muito simples. Mas tem um detalhe. Lá no capítulo 28, versículo 13 do livro de Provérbios, diz o seguinte: aquele que confessa o seu pecado e abandona é digno de perdão. O que confessa e abandona é digno de perdão. E aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará no seu caminho. Entende? Não é só confessar, Jesus perdoa. Você tem que confessar e abandonar. Sempre. Agora, confessar os pecados, pecadinhos que você faz, como eu falei, por palavras, pensamentos, obras, às vezes consciente ou inconscientemente você peca. Então você tem que estar, toda hora que você vai orar, você tem que pedir a Deus perdão pelos seus pecados, para que Ele purifique você e religue você outra vez a Deus. Amém? Vamos lá. O que é doutrina? A palavra doutrina, dita aqui, significa ensinar.
ensino, instrução, aprendizado, conhecimento. A Bíblia é o nosso único manual de instrução para o céu. Nela encontramos a verdadeira doutrina e os ensinamentos de Deus ministrados pelos profetas, por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então é nela que nós encontramos o verdadeiro caminho para o céu. O resto é fantasia. Como é que você identifica uma doutrina? Quando ela foge da verdade. Existe uma por aí agora que vai de casa em casa, batendo na casa das pessoas e arrebanha uma porção de gente para a igreja deles. Por quê? Porque eles vão com um ensinamento que parece verdade. Se você não tomar cuidado, os incautos, as pessoas menos esclarecidas, elas caem na cilada. Mas se você pegar a Bíblia dele, você pega, quando bater na sua casa, pega a Bíblia dele. Você tem Bíblia aí, moço? Tem. Deixa eu dar uma olhada. Você vai lá no capítulo 1 de João, versículo 1, que diz assim na sua Bíblia e na minha: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na dele isso já está. No princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Isso significa que eles não acreditam em Jesus. É um qualquer, um profeta qualquer. Entende o que eu quero dizer? Então existe adulteração na Bíblia deles, e parece a verdade. Você olha para deles e olha para a nossa, mesma coisa. Capa preta, está escrito Bíblia, mas se você for ler o conteúdo, tem coisas que fogem da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta a gente procurar subterfúgios, e muitas vezes esses lugares são maravilhosos. Nossa, parece bom, mas a Bíblia diz que ao homem o caminho parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Então vamos tomar cuidado, vamos lá. Há 3 tipos de doutrina: doutrina dos homens, extra bíblica, está escrito no livro de Mateus 15, 9 e 16, 12. Depois eu vou fornecer para vocês o conteúdo total. Se o pastor permitir, eu posso mandar pelo grupo da igreja, para vocês tomar conhecimento. Mas, por favor, siga aqui as instruções. Tem alguns versículos que a gente sugere para você ler, para você ficar mais orientado com relação ao assunto. Agora, se você não ler, infelizmente, não vai ter nenhum resultado. Só ouvir não adianta. A gente tem que ouvir e praticar. O professor na sua escola, na sua universidade, ele te passa algumas informações, mas ele fala: lê esse livro, lê este, passa tal trabalho, assim, e você terá que fazer se você quiser realmente ter uma instrução melhor. Se você ficar somente com a explicação do quadro que ele falou, não vai te adiantar muita coisa. Amém, Jesus? Então, eu vou dar para vocês o resumo com todos os versículos, todos não, gente, é uma pequena parte, porque nós temos centenas de versículos que falam sobre este assunto. A gente pegou alguns que vai orientar você, para você ter uma base mais sólida daquilo que você está aprendendo, tá bem? Leiam, por favor. Vamos lá. Doutrina dos homens extra bíblica. Mateus capítulo 15, versículo 9 e 12 e 6 e 16, 12. Doutrina dos demônios. Ela é antibíblica. Está escrito no livro de 2 Timóteo 4:1 e Tiago 3:15.
O que é heresia? Heresia são falsas doutrinas baseadas em fundamentos distorcidos da verdade, que é a palavra de Deus. A Epístola de Tito, capítulo 2, do 1 ao 19. O que é seita? Seita é um grupo de pessoas com pensamentos comuns, que comungam das mesmas ideias e pensamentos, como se um partido político fosse. A mesma coisa que seja uma sociedade qualquer que se reúne periodicamente para palestrar, para ensinar, sei lá o que, né? Então é como se fosse um partido político. Como identificar uma seita? Aí você tem que perguntar a Jesus: como é que identifica uma seita? Aí você chega para Jesus e fala assim: me explica, Jesus, como é que identifica. Ele vai explicar para você. Olha lá, está escrito no capítulo 22, versículo 18 e 19 do livro de Apocalipse. Olha o que diz: e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifique. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse, eu falei, 22, versículo 18 e 19. Essa é a explicação de Jesus. E está muito bem fundamentado, né? Está no resumo daquilo que nós estamos falando. Jesus está falando aqui no Apocalipse. Fique atento. As seitas sempre prevaricam. Ou seja, o que é prevaricar? Vocês sabem? Prevaricar, normalmente a gente ouve falar no mundo dos políticos, né? Deputados, prefeitos, vereadores e tal, que prevaricam, que é crime e pode ser caçado por prevaricação. O que é isso? É fazer acordo não permitido. Quando você faz um acordo não permitido, você prevarica. Quando é que você faz um acordo não permitido? Quando é que você prevarica na presença de Deus? Você sabe, irmão? Ninguém sabe. Eu vou explicar. Você prevarica quando a palavra de Deus diz que você foi curado pelas feridas de Jesus, e você com seus lábios abre a sua boquinha e diz que você está doente. Entende? Mas não pode falar que está doente. Olha, você pode até, vamos dizer assim, aceitar que você está doente, mas você não pode prevaricar com a sua língua. Você não pode falar, contradizer aquilo que a Bíblia diz. Você sabe qual é a única função de Satanás? Sim ou não? Diga não. A única função de Satanás é contradizer aquilo que Deus diz. Deus disse que você foi curado pelas feridas de Jesus. De repente aparece um sintoma que ainda não é a doença, é um sintoma. E você fala que você está doente. Papai morreu de câncer e a mamãe também, e eu também vou. E você sabe o que acontece? Você vai no médico e vai fazer o exame e você tem câncer. Porque a sua língua declarou. Se você, na mesma hora, se você fosse de Deus, na mesma hora você dissesse: olha aqui, Satanás, você está amarrado. Eu não aceito nada que contradiga a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu fui curada pelo Espírito de Jesus. E eu digo ao meu corpo: fique curado em nome de Jesus. O que acontece? Você obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que se a gente obedecer a Deus pela fé e resistir ao diabo,
ele ataca a gente, sim ou não? Resistir a Deus pela fé, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não vem para brincar na vida da gente. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então nós temos que ficar atentos. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus não é de Deus. Nem tudo que você vê acontecer na natureza vem de Deus. E é nas apólices de seguro, está dizendo assim que, exceto problemas meteorológicos, problemas da natureza. Entende? Então o que acontece? Nem sempre o que acontece na natureza é Deus, é de Deus. A tempestade lá no alto mar, que Jesus estava deitado no barco, era de Deus? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Segunda, primeira, João capítulo 3, versículo 18. Ele se manifestou, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se fosse de Deus, Jesus repreenderia? Não. Se é de Deus, ele não ia repreender. Como era do diabo, ele disse: ventos, acalmai, mar, aquietai. Entende? Então, sempre aquilo que vem para matar, roubar e destruir, não vem de Deus. O Jó tinha lá os seus filhos, estavam se banqueteando, e de repente veio lá um raio e caiu na casa e destruiu. Aquele raio veio de Deus ou veio do diabo? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? O diabo. Então veja, nem sempre aquilo que acontece na natureza você tem que analisar. Veio para trazer coisa boa? É de Deus. Não veio, você pode ter certeza que veio da parte do mal. Vamos lá. Já vimos aí que Jesus falou que é uma heresia, né? Fiquem atentos, as seitas sempre prevaricam. Já falei isso, acrescentando ou omitindo alguma coisa a respeito da verdade, usando para isso a arte de somar, diminuir, multiplicar ou dividir seus ensinos entre Deus e os seus conceitos e pensamentos. Todo pensamento seu, todo, deve ser conduzido coercitivamente à presença de Jesus. Os seus pensamentos, eles têm que ser avaliados com a palavra. Não bateu, não vem de Deus. E a maior parte, 90% dos nossos pensamentos não são nossos. 90% vem da parte de Satanás. Ele vem de mansinho e ele começa a pensar, começa a raciocinar com você, junto com você. E você vai pensando aquela coisa como se fosse seu pensamento. Mas não é, ele está introduzindo em você algo que ele quer que você faça. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Usando para isso a arte de multiplicar, diminuir, dividir, e assim sucessivamente, entre Deus e os seus pensamentos. E a Bíblia diz que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Testemunho de Jeová é um caso, né? Eu já falei, 1 João capítulo 1, versículo 1, o catolicismo do 20 ao 16 do Deuteronômio, do 1 ao 16, e outros conceitos, pensamentos e sentimentos devem ser conduzidos cativos à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4. 10:5, desculpa. Exemplos. A adição, como é que eles dividem, como é que eles somam? É quando aumentam alguma coisa a respeito da verdade.
adicionando a ela argumentos apócrifos, argumentos fora da palavra. Subtração é quando está aquém das Escrituras, isto é, diminuem ou omitem alguma coisa acerca de Deus ou da Trindade, anunciando um evangelho incompleto e sem base bíblica. Amém? Então tem que tomar muito cuidado para você não errar. Esses versículos que vão ser passados para vocês vai dar um alerta muito grande. Quando a pessoa começar a falar, quando você passar na frente da igreja, você vai falar: isso aí não dá certo. Outro dia eu fui numa igreja, e ainda bem que ele me chamou lá para frente dele, aqui lá do Centro Espírito, botava a mão na cabeça e começou a rodar, tá? E aí as pessoas pegavam o embalo e ficavam lá. Eu saí na mesma hora, fui embora. Eu falei: não vou ficar aqui não, daqui a pouco vamos conversar. Então o que acontece? Vamos lá. Subtração, já falamos, multiplicação. É quando vai além do que está escrito, com interpretações extremistas, dando ênfase em assuntos de seu próprio interesse. Você vê a pessoa ler a palavra, um versículo, e fica falando a vida inteira de algo que interessa a ele. Está na Bíblia? Está, mas está sendo usado para o seu próprio interesse. Então tem que tomar cuidado. O Evangelho tem que ser pleno, ele tem que ser pregado com o efeito da salvação, em primeiro lugar. Vocês sabem o que é salvação? Uma vez um cidadão, ele queria muito viajar de navio, ele queria fazer um cruzeiro, e ele ajuntou o dinheiro a vida inteira. Depois ele estava velhinho, ele conseguiu o dinheirinho para pagar a passagem. E aí ele foi lá, comprou a passagem e arrumou lá uns peitos de frango, uns ovos cozidos, um negócio, botou lá num saquinho lá e foi viajar, porque ele queria viajar, mas ele não tinha dinheiro para se alimentar. Ele comprou só a passagem. E aí toda vez que o pessoal ia lá no restaurante comer e tal, se banquetear, ele ia lá no cantinho e comia lá um ovinho com farinha, um pedacinho de frango, não sei o que lá. Aí quando chegou no final da viagem, alguém falou: mas o senhor está comendo isso aí por quê? Meu filho, ele está até acabando, né? Está até mexendo logo aqui. Eu não tenho dinheiro para comer. Mas senhor, dá uma olhadinha no resto da passagem. Estava tudo incluído. Comida, bebida e tal, tudo era cinema, piscina, tudo incluído. E ele lá no cantinho comendo um ovinho, já meio roxo, né? Azul, pedaço de frango, tudo incluído. Quando Jesus veio para a humanidade, a Bíblia diz que ele não enviou Jesus. A Bíblia diz que Deus não enviou Jesus. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra. E enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Quem foi que trouxe a palavra até Maria? Diga: um anjo. Anjo Gabriel, sim ou não? Ele trouxe um menino, uma criança, com fraldas, chocalhinhos, a não ser a partir do momento que o anjo transmitiu o nome para Maria. Na Bíblia não tem lugar nenhum. Tem Messias, tem enviado e tal, o Emanuel, mas Jesus não tem na Bíblia. Passou a existir a partir do momento que o anjo transmitiu para Maria o nome. Amém? Então foi o anjo que trouxe para Maria o nome de Jesus. Ele trouxe uma mensagem e a Maria creu. O engraçado é que naquela época existiam centenas e milhares de jovens que pretendiam ser a mãe de Jesus, e todas elas se preservavam para ser uma mãe virgem. E calhou da Maria, né? Maria era desposada com José, vamos dizer que ela era noiva de José.
não tinha relacionamento conjugal. E então a Maria achou graça, Deus achou graça nela, e ela concebeu e deu à luz a Jesus. Muitas moças também esperavam ser a mãe de Jesus. Amém? Vamos lá. Falamos da multiplicação, falamos da divisão. É quando dividem a sua fidelidade entre Deus e a organização religiosa que pertencem, servindo a dois senhores, não tendo comunhão com cristãos de outras igrejas. Conhece algum assim? Que usa véu? E só eles são salvos? São exclusivos? É uma seita. Testemunho de Jeová, tal. Que mais? Mormons. Que mais? Sétimo dia. Promessa. Por aí afora vai. São milhares. Como é que você descobre quem está com a verdade? É possível saber? Sim. João Batista estava na prisão para ser degolado, porque ele batia forte contra o comportamento de Herodes, com a mulher do irmão dele. E aí então o Herodes periodicamente fazia uma festa e pedia para as mocinhas dançarem na sua frente. Ele ficava deliciado com aquela dança e tal. E aí pediu para Herodias: menina, vai dançar. E ele gostou. E ele falou: pede o que tu queres. Ela chegou para a mãe e falou: mãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. E o rei não podia negar, então ia degolar o João. O João está na prisão. Mas o João não sabia se realmente se Jesus, que era primo dele, se era o Cristo ou não. E ele disse, pegou 2 discípulos seus, disse: vamos procurar Jesus rapidamente. Quando vocês acharem, faça a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir ao mundo, ou não? Ou esperamos outro? Veja onde é que está a verdade. Essa é a verdade. Aí então, Jesus chamou para si cegos, surdos, mudos, aleijados, ressequidos, endemoniados, e curou todos na mesma hora, para se cumprir a profecia de Isaías no capítulo 61, que diz que ele curaria cego, surdo, mudo, aleijado, tal, e pregava o Evangelho. Essa é a profecia messiânica para Jesus. E João, quando os discípulos chegaram, falaram: sabe o que ele fez? Não falou nada, só que ele curou, tal. Ele falou: então não tem dúvida. João conhecia o Antigo Testamento e sabia da profecia que era sobre Jesus. Então, onde é que está a verdade? É aquele que realmente faz as mesmas obras que Jesus fez. Nós podemos fazer sim ou não? Capítulo 14, versículo 12 de João diz assim: o que é que diz? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e maiores ainda farão, porque eu vou para o Pai. Se Jesus falou que maiores fariam aqueles que crescem, quem fez obras maiores que Jesus na terra? Alguém sabe? Isso, se você falar Pedro, acertou. Pedro. Jesus curou, falando ao cego: vê, a tua fé te salvou. Jesus curou um cego, colocando as mãos sobre os olhos, os dedos sobre os olhos dele: vê, a tua fé te salvou. Jesus curou de várias maneiras. Jesus ressuscitou mortos, mas Jesus nunca curou ninguém pela sombra. Pedro, passando nas ruas de Jerusalém, onde tocava a sombra de Pedro, os enfermos eram curados, todos eram curados. Então, obras maiores do que Jesus
Pedro fez. E nós podemos fazer? Sim, se crer nele. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e maiores ainda farão, porque eu vou para o Pai. Como é que você faz obras que nem Jesus fez? No nome dele. Não é você que faz. Você faz, mas em nome dele. Ele disse: no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e assim por diante. Então somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que ordenar o mal que desapareça da nossa vida. Nós não podemos esperar que Deus, um dia, pela sua misericórdia, Ele nos cure, porque Ele não vai curar a gente. A gente tem que ter isso nítido na nossa cabeça. Deus não vai curar a gente. Pergunta por quê? Hã? Porque Ele já curou. Ele não pode curar duas vezes. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, nossas enfermidades, e levou sobre si. E pelas suas feridas nós fomos. Esse verbo está no presente, passado e futuro. Fomos. Passado. Quando é que você foi curado? Semana passada teve um culto na igreja que foi uma bênção, brasa viva, e aí eu recebi a cura. Não, você acreditou na cura naquele dia, mas você foi curado há 2000 anos atrás. Não existe enfermidade para o crente. Ah, não existe maldição para nós. Capítulo 26, versículo 2 de Provérbios diz que maldição sem causa não se cumpre, não acontece, não vem sobre você, não tem como vir. Maldição sem causa. Então nós temos que oferecer uma causa para poder então o mal acontecer na nossa vida. Somos nós os responsáveis. A quem pertence o poder da vida e da morte? Vocês sabem? A quem pertence o poder da vida e da morte? A Deus. Que coisa, errou. Você sabe que é você que se mata, né? Não é Deus. Olha, tem muita coisa que confronta, né, gente? Não pertence a Deus o poder da vida e da morte, gente. Provérbios 18, 20 e 21. Veja a quem pertence o poder da vida e da morte, para não errar mais. Vocês estão gostando, pessoal? Estão entendendo direitinho? Se não, eu repito tudo. Oi? Tem esse menino aqui, esse menino é bom, eu gosto dele. Eu gosto dele. Outro dia ele levantou uma dúvida aqui, está tudo prontinho, viu? No dia que tiver oportunidade, nós vamos conversar. Você já passou do tempo de... Não vai ficar assim não pode ficar com dúvida não. Quem achou Provérbios 18, 20 e 21? Rapidamente, pessoal, que já está passando o horário. 18, Provérbios 18, 20 e 21. Eu estou subindo aqui, eu com a mão só não consigo manejar. Achou? Leia. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu bem. De cada um. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Isso, com os seus lábios você sobrevive. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua de quem? Nossa! E aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito bem, o poder da vida e da morte está na ponta da língua. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala. Não fale sem ter base
jurídica não, bíblica. Entende? Então você deve analisar bem. Nós não chegamos nem na metade do estudo, pessoal. Acabou, o nosso tempo acabou tudo e a gente ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês. Mas Deus vai prover um outro horário, outro dia, para a gente continuar, tá bom? Tem muita coisa para a gente ver. Eu pediria para vocês lerem o Salmo 119, do versículo 1 até o 100 e quanto? Isso, 156 versículos. Leiam todos, é muito importante. Você vai aprender a amar a Deus com muito mais fervor. Se você ler o Salmo 119, tem muita coisa boa ali. Outro dia eu li, achei maravilhoso. Eu li outra vez, melhorou mais ainda. Então você leiam, façam um resumo, façam um escrito para vocês entenderem, e vocês tenham isso sempre em mente. Para guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Ele. Então nosso coração tem que estar preenchido da palavra de Deus. Quem é que já teve o desprazer de ver o leite derramar no fogão? A gente tem que se encher tanto da palavra, tanto que ela transporte para fora. Salmo 45, rapidamente vou terminar, vamos ler. Salmo 45, eu estou chegando lá, estou no 150, mas estou perto. 45, está lá. O leite fere, o coração precisa ferver também, veja lá. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. O seu futuro, ele é projetado pela sua língua. A minha língua é a pena de um destro escritor. É com ela que eu faço o meu futuro. Vamos lá. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Muito bem, é isso que eu queria falar para vocês. Se alimente da palavra, se encha da palavra, porque quando aparecer alguma ameaça do diabo, você descarrega a palavra de Deus nele. É a palavra de Deus que vai destruir as obras do diabo. Quando Jesus estava pregando, os demônios se manifestavam na pregação. Não é porque ele orava, era na pregação, era na palavra que o diabo se manifestava e era expulso. Então nós temos que saber que a palavra de Deus é luz e o diabo é trevas. Quando você menciona a palavra, as trevas desaparecem, a luz prevalece na escuridão. Amém, Jesus? Amém. Então a palavra de Deus é luz, na sua boca ela se transforma em luz. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vamos terminar. Vamos colocar em pé, por gentileza.